Fala, galerinha do segundo ano. Galerinha, esse vídeo aqui é para a gente responder as questões de cálculo de pH, de sistemas tamponados, soluções tampão. É relativamente fácil. Talvez o que deu um pouco de dificuldade para vocês é o cálculo matemático, porque envolve um conhecimento, pelo menos básico, sobre logaritmo. Mas uma coisa que vocês já devem ter notado nas questões é que quando a gente envolve alguma propriedade de logaritmo, a gente, nas questões, dá as informações, como nessa primeira aqui. Vamos lá, vou ler a primeira questão aqui. Ó. O ácido lático, né, que é um ácido muito comum em açúcar, e o lactato de sódio formam em água uma solução tampão. Beleza, já falou que é um tampão. Então, o que é uma solução tampão? A gente tem que lembrar do conceito. É uma solução que controla o pH, ou seja, não deixa o pH diminuir para ficar muito ácido, mas também não deixa também aumentar muito para ficar muito básico. Ele tem um controle numa faixa aceitável. Tal solução contém 0,12 mols por litro do ácido lático e 0,10 mols por litro do lactato de sódio. Tem a 25 graus Celsius pH bem definido. Ó. Para calcular seu valor, utilizou-se o valor da constante de equilíbrio a 25 graus Celsius. Ele deu o valor da constante aí, ó, 1,4 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Não colocou aí. Aí na sequência ele dá a reação de equilíbrio do ácido lático com lactato, né, com ânion lactato. E aí diz o seguinte: considerando-se as constantes de equilíbrio é muito pequena, ou seja, forma-se quantidade desprezível de lactato proveniente do ácido, podem-se calcular o pH da solução. Ora, ele já disse que a solução é um tampão. E ainda disse ainda que o pH é bem definido. Então não precisava ele ter dado essa informação aqui, certo? Seu valor de pH encontra-se no intervalo. Ele quer saber a faixa que encontra nesse intervalo. Entre 1 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6 ou 6 e 7. Ou seja, até mais ou menos neutro. Aí ele dá as informações. Essas informações que vocês têm que estar atentos. Gente, em algum momento do cálculo, se você não chegar num desses logaritmos, você errou alguma coisa no cálculo. Então a gente tem que ficar atento. Outra coisa, jogo de sinal. Então vou ativar aqui a câmera para a gente poder ver. Deixa eu só ativar a câmerazinha aqui. Para a gente poder ver a primeira providência. Então tá aqui, ó. O ácido lático é um ácido orgânico. Tá aqui o lactato de sódio, que é um sal orgânico, um sal. Geralmente os sais orgânicos eles são totalmente solúveis em água por conta dessa parte polar da molécula, enquanto os ácidos orgânicos são pouco solúveis, então forma equilíbrio. E aqui ele diz que é um tampão. Aí ele me deu as informações e a gente vai fazer o cálculo. Como é um tampão, gente, primeiro passo aqui que a gente tem, ó, é lembrar da fórmula de tampão. Tampão é o pH do potencial da constante ácida ou básica mais o logaritmo da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Isso é a fórmula matemática. Vamos ver quais são as informações que eu tenho. Ó, concentração do sal, concentração do ácido, certo? Temos também os logaritmos. O que é que tem um problema aqui? Esse potencial aqui. Via de regra, as questões nos fornecem esse valor. Só que aqui não é o caso. Então eu tenho que expandir. O que é esse pK? É potencial da constante ácida, é menos o logaritmo. Então eu tenho que abrir a fórmula. Ó. O pH vai ser igual a menos logaritmo da constante ácida mais logaritmo da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Agora podemos colocar os valores. Fizemos a expansão da fórmula, né? E vamos colocar os valores agora, ó. Então, pH vai ser igual menos, quem é a constante ácida? Ó, menos log de 1,4 vezes 10 a menos 4, mais o log da concentração do sal, que é 0,10, sobre do ácido, que é 0,12. Tá aqui. Beleza, vamos resolver. Gente, atenção bem aqui, ó. Deixa eu só mudar até a corzinha da canetazinha aqui, ó. Produto de logaritmo, ó. Produto de logaritmo é a mesma coisa da soma de logaritmo. Então, pH vai ficar menos log, ó, log de 1,4
mais o log de 10 a menos 4, mais o log de 0, ou log de 10 dividido por 2 vai dar 0,83, ó. Observe que já batemos aqui numa das informações da questão. Aqui onde é que você tem que ter atenção, é o jogo de sinais aqui, gente, ó. Deixa eu só fechar aqui, né, ó. É o jogo de sinais. Então, pH dessa solução tampão vai ser igual, ó, menos log de 1,4, né, menos log de 10 a menos 4, mais 0,080, que é o log de 0,83, é 0,80, tá bom? Vamos só resolver aqui, ó. O log de 1,4, ele diz que é 0,15, então fica menos 0,15. Aí aqui, ó. Aqui onde está o segredo, gente, ó, menos, ó, vai ficar um mais. Por quê? Porque log de base 10 é o próprio expoente, até a questão deu aqui. Então, é o próprio expoente, ó, ele colocou até errado, mas aqui é menos 4, viu, ó? Então, menos 4 por menos vai dar mais 4, mais 0,080. Gente, vamos calcular bem aqui, ó. Se eu tirar 0,15 de 4, vai dar 3,85, mais 0,080. Somando esses dois, vai dar 3,93. Como ele quer a faixa, gente, então vai estar entre 3 e 4. Justamente a letra B. Quem marcou, tá de parabéns. Vocês viram como é um cálculo extenso, mas é um cálculo simples, tá bom? Vamos lá para a questão de número 2. Na questão de número 2, pessoal, diz o seguinte: qual o pH aproximado de uma solução obtida pela mistura de 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de amônio de 10 elevado a menos 2 mols por litro, que vai dar 0,001, e 100 mililitros de uma solução aquosa de cloreto de amônio, de 5 vezes 10 a menos 2. Sabendo-se que a constante básica dessa solução é 4,910 a menos 1. Só que ele me deu já o K básico. Qual é a preocupação aqui que você tem que ter? Gente, ele quer o pH, não é o pOH. Deixa eu só ativar aqui a câmera. Aqui muita gente, ela erra aqui justamente por sua falta de atenção. Isso aqui, ó, eu vou até botar. É um tampão, ó. É um tampão básico. Se é um tampão básico, eu não vou calcular o pH. Eu vou calcular o pOH, que é justamente o potencial da constante básica mais, ó, o logaritmo da concentração do sal dividido pela concentração da base. É essa a fórmula aqui, ó. Você tem que ficar atento. Então, eu vou calcular o pOH. Quando eu calcular o pH, aí sim, a gente vai para a segunda parte para determinar o pH. Então, cuidado, gente. Muita gente vai errar aqui, ó. Então, vamos lá. pOH vai ser igual. Ele já me disse que o potencial, que é o menos o logaritmo da constante básica, vai dar 9,30. Mais o log. Quanto vale o valor do sal, ó? 5 vezes 10 a menos 2. E do ácido é 10 a menos 2. Então, a gente pode cortar, gente, ó. Então, vai ficar log, o pOH, ó. Vai ficar 9,30 mais o log de 5. O pOH vai ser igual. Só observando aqui, gente, ó. Vou botar logo completo. 9,30 mais, quem é o log de 5? 0,7. Então, o pOH, pessoal, vai valer 10. Cuidado, muita gente ia marcar alternativa. Deixa eu só voltar lá para a questão para ver, ó. Ia marcar a letra D. E não é a letra D, tá bom? Vamos voltar para cá. Por que que não vai ser letra D? Porque, na verdade, aqui é o pOH. Ele, na questão, pede o pH. Então, vamos só lembrar o seguinte, ó. pH mais o pOH, já vimos isso em equilíbrio meio aquoso, é igual a quanto, ó? 14. Consequentemente, o pH vai ser igual a 10. Aliás, mais 14, ou mais 10, vai ser igual a 14. Consequentemente, o pH vai ser igual a 14 menos 10. O pH vai ser igual a 4. Aí sim, aqui, ó,
você vai lá na questãozinha e vê que é a letra B de bola. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Então, letra B. Viram como vocês têm que ter atenção? Gente, a gente está acostumado a sempre estar olhando para o pH, que é o potencial hidrogeniônico, tá certo? Mas, de vez em quando, vem essas situações que enganam a gente. Por quê? Porque aqui é um meio básico, então não é pH, é pOH. A fórmula é a mesma. Só que em vez de eu colocar uma constante ácida, eu coloco uma constante básica. Só que eu vou obter o pOH. Quando eu obtenho o pOH, pela diferença eu encontro o pH. Cuidado com isso aqui, viu? Essas armadilhazinhas que são muito comuns nas questões. Vamos lá para a terceira aqui. A terceira diz o seguinte: 1 litro de uma solução tampão contém 0,2 mols de acetato de sódio e 0,1 mol de ácido acético, que é o vinagre. Ao acrescentar hidróxido de sódio, o pH da solução passou para 4,94. O que ele está querendo aqui? Ele quer, gente, a variação do pH. Ou seja, antes era um valor menor de que 4,94 e teve uma variação. Ele quer saber esse valor de variação. Então, vamos aqui ativar aqui a canetinha, a câmerazinha aqui. Então, o que é que acontece aqui? Gente, para poder calcular a variação, eu tenho que ter o pH final e o pH inicial. Observe uma coisa, que ele já me deu o pH final, ó, que é 4,94. Falta encontrar quem, ó? pH inicial, que é justamente o pH tampão, que está bem aqui, ó. Aqui é que está o tampão. É esse pH que nós vamos calcular. O pH da solução tampão. Por quê? Porque depois que ele adicionou hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, o pH passou para 4,94. Então, tem que ficar atento para isso. Mesma coisa. Como é um ácido, vou colocar aqui a fórmula, ó. pH é potencial da constante ácida mais o log do sal dividido pelo log do ácido. Fórmula matemática é essa, tá certo? Então, pH vai ser igual. Quanto é o valor do potencial da constante ácida? Ele já deu o valor, ó. 4,76 mais log. Vamos fazer aqui a divisão. 0,2 mols por litro, que é a concentração do sal. 0,2 mols por litro, que é a concentração do ácido. Corta aqui, ó. Então, vai ficar como? pH vai ser igual a 4,76 mais o log de 1. Já vimos, gente, que o log de 1, ó, é 0. Então, aqui, ó, vou até cortar logo e vou botar aqui, ó, 0. Consequentemente, o pH é 4,76. Vou até escrever aqui, ó, pH inicial. É esse valor antes de ser jogada a soda cáustica. Vamos jogar aqui na fórmula agora, ó. 4,94 é o pH final, 4,76 é o pH inicial. Consequentemente, a variação de pH nesse sistema que estava com tamponado e foi jogado uma base forte, variou muito pouco, ó, só 0,18. Se a gente voltar lá nas alternativas, a resposta correta vai ser letra D de dado. Olha, pronto, tranquilo. Sempre que precisar, pessoal, dê uma pausa, dê um printzinho nas questões, revisem, mas não deixem de fazer a lista, tá bom? Vamos aqui para a questão de número 4. Isso aqui também é muito tranquilo, ó. Um tampão foi preparado a partir de 0,3 mols por litro de um ácido fraco. Eu não sei quem é esse ácido aí. De constante de ionização igual a 2 vezes 10 a menos 6. Misturando-se o ácido com a solução desse sal. Aí ele quer saber, gente, indica a concentração do sal adicionado para produzir esta solução. Ele quer saber a concentração de sal adicionado. Primeira coisa, se você está lendo uma questão dessa e você tem dúvida, primeiro passo é o seguinte: se ele está trabalhando com tampão, primeiro passo aqui da fórmula é lembrar da fórmula do tampão. pH vai ser igual, ó, potencial da constante ácida, porque é um ácido que eu não sei quem é, mas é fraco, somados com logaritmo da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Beleza? Observe que ele não me deu o valor de pK. Então, eu tenho que expandir essa fórmula aqui. Vamos expandir. pH vai ser igual a menos logaritmo
da constante ácida mais logaritmo da concentração do sal pela concentração do ácido. Tá aqui. Ele está querendo isso aqui, ó. Concentração do sal. Beleza? Então vamos agora jogar os valores. Vamos jogar os valores para ficar tranquilo. O pH aqui vai ser igual menos o log de quem? De 2 vezes 10 a menos 6, mais o log, ó, do sal e a concentração do ácido, que é 0,3. Beleza? Lembra, gente, ó, bem aqui. Produto de logaritmo é a mesma coisa da soma de logaritmo. Eu vou fazer logo a expansão direta aqui, viu? pH vai ser igual a menos, ó, bota entre parênteses, log de 2 mais o log de 10 elevado a 6, mais o log da concentração do sal dividido por 0,3. Beleza? Vamos resolver isso aqui. Aliás, o pH aqui, ó, a questão já deu também, né? Nós nem colocamos. É 6. Devíamos ter colocado logo. Então vai ficar aqui, ó, menos log de 2, menos, por menos vai dar mais, né? Que vai dar mais 6, ó. Por quê? Porque log de base 10 é o próprio expoente. Então, menos 6 com mais 6, ó, jogo de sinal. Mais o log da concentração do sal sobre 0,3. Vamos só observar uma coisa, ó. Eu posso cortar, gente, ó, 0,6 com 6. Porque se eu passar para o segundo membro ou vice-versa, o sinal vai mudar. Então, vai ficar mais 6 com menos 6 dá 0. Esse menos aqui, ó, eu vou passar para cá. Então, vai ficar log de 2 é igual a log, ó, da concentração do sal sobre 0,3. Posso cortar de novo, ó. Log com log. 2 vai ficar concentração do sal sobre 0,3. Automaticamente, gente, eu posso fazer o produto de frações, produto cruzado. Então, a concentração do sal vai ficar 2 vezes 0,3. Consequentemente, a concentração do sal, ó, vai dar 0,6 mol por litro, que é a unidade de concentração molar. Muito tranquilo, gente, tá bom? Vamos ver lá qual a alternativa. É a letra D de dado. Pessoal, vou deixar aqui o cálculo para vocês darem um print aí se não tiverem pego, viu? Então, ó, vocês deu para observar que todas as questões que envolvem cálculo de solução tampão e até mesmo a teoria são questões fáceis, tá bom? Semana que vem, segunda-feira é feriado, bom feriado para vocês e semana que vem tem mais lists. Tchau, tchau.